Mateus 11:7, nós lemos assim, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho adiante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Chris Evert foi uma das maiores tenistas de todos os tempos. Ela foi uma lenda, campeã absoluta nas décadas de 70 e 80. Ela possuía tantos números imbatíveis no tênis na sua época, que ela colocou o seu nome num rol muito restrito da fama do seu esporte, do tênis. Ela quebrou recordes, ela deu um novo patamar, um novo nível totalmente novo ao jogo entre as mulheres de tênis. No entanto, assim que ela se aposentou, e os tenistas eles se aposentam cedo, por volta dos 30 e poucos, 35 anos, devido às inúmeras repetições que fragilizam cotovelos, joelhos, quadris, ombros e tudo mais. Quando ela se aposentou, ela relata numa biografia posteriormente que ela passou por uma depressão absurdamente profunda, que ela passou por um momento absurdamente negro e inesperado, tendo se aposentado como uma lenda viva do tênis, do seu esporte. Ela disse assim numa entrevista: quando eu me aposentei, eu não tinha ideia de quem eu era ou do que poderia ter sido longe do tênis. Eu estava deprimida e temerosa porque grande parte da minha vida tinha sido definida pelo meu status de campeã do tênis. Eu fiquei completamente perdida. Vencer fazia-me sentir que eu era alguém, fazia-me sentir bonita. Era como se eu estivesse sob o efeito de alguma droga. Eu precisava das vitórias e do aplauso para ter uma identidade. Quanta coisa profunda e séria num texto tão pequeno. Note, ela diz assim: eu precisava dos aplausos, eu precisava das vitórias para ter uma identidade, para ser alguém e para sentir que eu era alguém. Os nossos avós, os nossos bisavós, eles lutaram para ter melhores condições de vida. Eles lutaram para ter uma casinha melhor, para dar melhor condição aos seus filhos. Eles lutaram para ter coisas boas na vida. Eles lutaram pelo sucesso em determinada perspectiva, porque os nossos bisavós, eles estavam muito satisfeitos com quem eles eram, com o seu senso de pertencimento da família. E a nossa geração, talvez da década de 50 e 60 para cá, nós fomos sendo bombardeados por uma ideia, a ideia de que ser bem-sucedido não é só a questão de nós fazermos algo com excelência, de alcançarmos determinado tipo de bem-estar ou de conforto material, mas você precisa ser bem-sucedido para ser alguém. Se você não for bem-sucedido, você é um João ninguém. Não é assim que a nossa cultura se refere a pessoas que não têm um traço marcante, um status de sucesso? João ninguém. Note que nós não estamos só dizendo que essa pessoa não alcançou determinado nível de proficiência na sua carreira ou na sua profissão. Nós estamos dizendo que ela não tem identidade. Nós estamos dizendo que ela não tem direito de ter sequer um nome, é um João ninguém. E esse é o problema dessa narrativa dominante de sucesso, dentro da qual nós estamos mergulhados diariamente. A grande questão é que quanto mais eu medito sobre isso, mais eu descubro que pessoas que buscam muito intensamente esse tipo de sucesso, elas vão encaminhando suas vidas para uma rota certa de fracasso. E eu vou explicar um pouco nos próximos minutos como isso acontece. Essa busca doentia pelo sucesso acaba acarretando um trilho, uma rota infalível de fracassos na vida de muitas pessoas. Então cuidado com a definição de sucesso que você tem na sua cabeça. Ela pode matar você.
pode matar seu casamento, pode matar seus filhos, pode levar você a experimentar um fracasso irreversível, o tipo de fracasso que vai jogar você na lona, sem forças para ficar de pé de novo. Cuidado, porque uma falsa definição de sucesso é a rota mais segura para um tipo excruciante, doloroso de fracasso. O Evangelho de Mateus é um evangelho no qual frequentemente eu leciono, prego, porque ele trata alguns temas muito pungentes, sobre eles todos, essa figura de Jesus como o grande Messias prometido. Nesse texto aqui em especial, o contexto desse texto é que João, primo de Jesus, o Batista, estava preso. E da prisão, Jesus envia alguns mensageiros para ter uma espécie de uma reunião formal com Jesus. E nessa reunião formal, eles perguntam assim para Jesus: a pergunta do nosso mestre para você é a seguinte: você é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Note que João Batista foi o primeiro a reconhecer Jesus publicamente como o Messias. No Evangelho de João, ele diz assim que ele apontou para Jesus e disse assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi o Espírito descendo sobre ele em formato de pomba. Então esse é aquele de quem eu vim preparar o caminho. João Batista foi o primeiro a ter uma convicção profunda de que Jesus era o Messias enviado. Então por que ele estava tendo dúvidas? Porque ele estava tendo segundos pensamentos, porque ele estava na prisão e Jesus não estava fazendo muito para tirá-lo de lá. Note que João Batista não era só o precursor do ministério de Jesus, uma espécie de um parceiro ministerial de Jesus, mas ele era também primo de Jesus. Você conhece a história. Nesse exato momento, Jesus responde à dúvida do Batista, afirmando que sim, ele era o Messias. E logo depois que a comitiva de João Batista sai, ele se dirige à multidão que estava ali assistindo aquela cena, aquele burburinho todo, João Batista em dúvida se Jesus era o Messias, e então Jesus dirige-se à multidão e fala assim: e vocês? O que vocês foram ver lá no deserto? Porque João Batista, ele havia se tornado um pregador muito famoso. Ele havia saído da capital Jerusalém, ido para o deserto, para lá do Jordão, e as multidões iam ouvir os sermões de João Batista. Então Jesus está dizendo assim: e vocês? Vocês foram lá ouvir o Batista, mas o que vocês foram ouvir lá? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? O caniço agitado pelo vento é a ideia de uma figura, de uma vara, como se fosse uma cana. Nós conhecemos como aquela cana que a gente moe e tal. Balançada pelo vento, era uma metáfora para uma pessoa incerta, para uma pessoa que não tinha uma posição muito definida. Jesus, como se Jesus estivesse perguntando assim: vocês foram lá ver um agitador popular? Vocês foram lá ver um blogueiro escrevendo polêmicas e agitando a multidão com teorias conspiracionistas? Ou, e aí ele continua, vocês foram ver um homem vestidos de trajes reais? Os reis e os nobres vivem nos palácios, mas o que vocês foram ver lá? É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês todos que estão aqui me ouvindo, vocês já foram até o deserto da Judéia ouvir as pregações de João Batista. Mas vocês foram por quê? Porque ele tinha um carrão? Porque ele tinha um celular de última geração? Porque ele vestia roupas de marca? Porque ele tinha status? Porque ele tinha poder? Porque ele era rico? Porque ele era de uma família poderosa? Por que vocês foram ver ele lá? Note que Jesus está dizendo para a multidão assim: vocês foram ver João Batista, mesmo ele sendo um homem pobre, sem poder, sem status, sem renome, sem um cargo especial, vestindo roupas de peles de bichos e comendo gafanhoto e mel silvestre. Jesus estava dizendo para a multidão assim: vocês foram ver João Batista e, no entanto, ele, pelas mesmas medidas de vocês, ele era um fracassado. Ele era um fracassado. Todos vocês foram lá no deserto assistir a pregação de um homem que não tinha um centavo no bolso, não tinha nem aquele celular que acende a lanterninha dos antigos, aquele Nokia, nem isso ele tinha. O cara não tinha conta em banco nenhum, não tinha crédito em lugar nenhum, e no entanto vocês foram ver João Batista lá. O que Jesus estava mostrando é que João Batista era, pelos padrões humanos, um exemplo perfeito de fracasso.
Pense sobre João Batista, um cara mais ou menos com a mesma idade de Jesus, aqui nesse ponto do texto, 32, 33 anos de idade, sem filhos, sem família, sem uma casa, sem um emprego, sem status, sem nenhum tipo de bem, sem nenhum tipo de poder, sem nenhum tipo de influência, sem nenhum cargo. João Batista era um absoluto fracassado pelos padrões da multidão que estavam aqui diante de Jesus. E Jesus confronta aquela multidão com essa realidade. A sociedade do tempo de Jesus tinha suas métricas de sucesso, e João Batista não correspondia a nenhuma delas. Mas e as nossas métricas de sucesso? E as métricas da nossa geração? O desejo de ser próspero, de ser bem-sucedido e de poder desfrutar do fruto do seu trabalho é um desejo humano profundo e é absolutamente genuíno. Ele é conhecido desde a antiguidade. É claro que todos nós que nascemos de famílias pobres, nós queremos dar um melhor futuro para os nossos filhos. É claro que todos nós queremos ter uma boa televisão em casa, morar num lugar bacana, todos nós queremos ter algum tipo de sucesso. Mas o que é que mudou nos últimos anos? O que mudou é que na antiguidade, desde o tempo antigo até a Idade Média e o comecinho da Idade Moderna, um pouquinho antes da Revolução Industrial, você poderia ser um poeta, ser um soldado, ser um camponês, ser um agricultor, ou você podia ser um nobre, mas havia uma noção geral de que todos esses elementos, esses papéis, eles eram importantes para a sociedade, e de que não havia nenhum sentido que todos fossem nobres, que todos fossem ricos, porque alguém precisava arar o campo, alguém precisava cuidar das vacas, alguém precisava escrever poesia. Então havia na sociedade uma certa generosidade em aceitar que pessoas que vinham de nascimentos diferentes teriam níveis diferentes de riqueza, de sucesso, de prosperidade, e que isso não fazia do camponês alguém menos digno. Esse é o ponto. O camponês, o pobre, ele era visto com dignidade na Idade Média, pelo nobre, pelos religiosos, pelo clero, por todos. Ele não era visto como alguém fracassado, ele era visto como alguém que fazia uma função importante na sociedade. E foi isso que mudou com a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a impressão que dá é que não deve haver pessoas, por exemplo, que trabalham em cargos de menos complexidade, que ganham menos, porque isso significa ser alguém de fracasso, significa ser alguém que não alcançou sucesso, e é justamente aí que se estabelece socialmente um grande tipo de opressão psicológica sobre nós. Um filósofo suíço que eu respeito muito, chamado Alain de Botton, ele diz assim: numa sociedade tão fissurada com a ideia do sucesso, se você não alcança o sucesso, você continua sendo um João ninguém. Nós só somos alguém a partir do momento em que eu me estabeleço como bem-sucedido na minha área. E é por isso que a nossa luta é mais do que pelo ganha-pão, não é verdade? Nós queremos mais do que pagar as contas, porque as contas estão pagas. Nós queremos mais do que ter a nossa casinha, o nosso canto, o nosso carrinho, as nossas coisas para ir e vir e dignidade. Nós queremos chegar lá. Chegar lá é o objetivo. Nós somos ensinados a chegar lá. Então, Alain de Botton, nesse livro muito provocativo, chamado Sede de Status, diz assim: a não ser que você seja alguém de sucesso, você não tem identidade. Você não é ninguém. Você não tem nome. E você não tem rosto. E o sucesso na nossa sociedade, ele tem 3 aspectos: bens, dinheiro e status. Você sabe que é alguém de sucesso quando você tem muito dinheiro, quando você tem muitos bens, ou quando você tem um status, uma fama, um renome. E então nós ficamos obcecados com o sucesso. Tim Keller, escrevendo sobre isso, ele diz assim: a sociedade moderna exerce grande pressão sobre os indivíduos para que eles provem o seu valor por meio da conquista pessoal. Não basta ser um bom cidadão ou um bom membro da família. Você tem de vencer, tem de estar por cima, tem de mostrar que é um dos melhores. Então nós somos coagidos, nós somos pressionados a dar sangue, tripa e coração e tudo mais para chegar lá. E se você se recusa a jogar o jogo, você já está fracassado. Se você se recusa a entrar na corrida, você já é um João ninguém, você já é uma Maria ninguém. Nós precisamos provar a nós mesmos. Então nós precisamos ter uma visão bastante crítica.
Porque muitas vezes, para nós alcançarmos o sucesso, nós vamos acumulando uma série de fracassos. Como funciona isso? Imagine que você e eu, todos nós temos 10 fichas nas mãos. E essas 10 fichas são os nossos recursos limitados de tempo e energia. Então você tem 10 fichas e você precisa distribuir essas fichas com muita sabedoria, porque você tem um cônjuge, você provavelmente tem filhos, você tem pais, você tem família, você tem muitos papéis sociais. Mas essa cultura diz assim: coloque todas as suas fichas na carreira. Não coloque nenhuma ficha, coloque assim uma só para o seu cônjuge, porque deve ser o bastante, um restinho de tempo para ele, para ela. Coloque meia ficha para o seu filho, coloque 0,25 ficha para a sua própria saúde, coloque 0,1 ficha para Deus, porque Deus compreende, Ele é magnânimo, Ele é bondoso. Você vai negligenciar a vida de oração, negligenciar o tempo com Ele, negligenciar a palavra, você não vai ao culto, porque você está correndo atrás da carreira e Deus entende. Lembre-se que nós, a igreja, nós apregoamos de púlpito, em todos os púlpitos, que existem determinados pecados que são muito vergonhosos. Mas nós estamos o tempo todo afagando alguns tipos de pecados. E o vício em trabalho, o vício em sucesso e a ganância são pecados validados socialmente pela igreja. Nós falamos assim: falando de tal trabalha 14 horas por dia, que sujeito bom. Sujeito bom em que medida? Porque se esse cara trabalha 14 horas por dia, quantas horas ele dedica para os filhos? Quanto do seu tempo ele dedica para o seu cônjuge? Quanto do seu tempo ele investe na sua relação com Deus? É lógico que nós sabemos que tudo isso está sendo negligenciado para que algo esteja sendo alcançado. E esse é o perigo. Eu conheço muitas pessoas que são bem-sucedidas numa definição muito estreita e até, entre aspas, burra de sucesso. Porque é um tipo de sucesso que acumula fracassos em vários outros papéis essenciais da vida. Pessoas que são bem-sucedidas como profissionais, mas que são pais terríveis, que são cônjuges desleixados, que são cristãos preguiçosos, que são filhos que não cuidaram dos pais na velhice. E de que adianta esse nível de sucesso, se para as pessoas que mais importam para nós, nós não estamos lá? Então cuidado, porque correndo atrás do sucesso nós podemos acumular um tipo absurdamente vergonhoso e doloroso de fracasso. Uma das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço na vida nesse aspecto é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher que renunciou muita coisa por nós, pelos filhos. E ela hoje com 60 anos de idade diz assim: não me dá mais alegria, nada me dá mais alegria do que ver os meus filhos chegando onde eu nunca cheguei, mas aonde eu os preparei e os amei para chegar. Ela é bem-sucedida dentro dos padrões dela, mas com certeza seria considerada fracassada pela maioria dos padrões das pessoas que estão lá fora. Então cuidado como você e eu, como nós definimos sucesso. Até quando nós da igreja vamos ter o orgulho de dizer que nós somos workaholics? Até quando que nós vamos considerar isso como uma virtude? Até quando que nós vamos não conversar sobre essa inversão tremenda de valores? Esse tipo de definição de sucesso pode custar muito. Pode custar o quê? Primeiro, prioridades equivocadas, uma vida desbalanceada com muito trabalho, pouco prazer, muita preocupação, muita ansiedade, pouco sono. Ou seja, excesso de coisas muito ruins, estresse, preocupação, falta de tempo para curtir até as coisas boas que Deus te deu na vida. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem uma piscina que você não nada, Deus vai te dar, só para acabar com a sua raça, um cunhado que vai nadar nela. Se você não faz churrasco na sua churrasqueira, Deus vai te dar um cunhado que vai fazer churrasco na churrasqueira, vai comer o seu pudim e vai ver um bom filme na sua televisão, só para que você fique ardido por dentro de não ter separado tempo para curtir as boas coisas que Deus já te deu. Sabe por quê? Porque nós estamos procurando mais, nós estamos lutando por mais, porque é o mais que importa. Nós estamos focados no que nós ainda não temos, ao invés de desfrutarmos daquilo que temos. A segunda coisa que custa é a marginalização da família. Buscamos o sucesso da porta de fora, mas nós muitas vezes ficamos fracassados da porta para dentro. Outra coisa pode ser atalhos antiéticos, né? Porque às vezes nós tomamos caminhos perigosos para chegar na frente.
ou então quando o fracasso bate na porta do coração. Bicho, e agora eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Em 2017 eu passei por uma experiência muito legal, muito legal. Deus pegou vários projetos que eu tinha e fechou todas as portas bem na minha cara, e várias coisas que eu estava trabalhando na época deram absurdamente errado. Na minha vida acadêmica, no contexto da igreja, projetos que eu tinha, quase tudo que eu estava trabalhando na época deu errado, deu ruim, deu para trás e as portas se fecharam. Num final de semana, num sábado que eu me lembro bem, eu estava em casa e um artigo meu do doutorado foi reprovado pela manhã e outro foi reprovado à tarde, e quando eu recebi o segundo e-mail, eu sentei na cama e minha mão estava trêmula. Eu estava começando ali, em novembro de 2017, um colapso emocional que se estenderia por 3 meses. Porque na minha cabeça, tudo tinha dado errado, e eu já não sabia mais quem eu era. A minha autoestima tinha ido para o buraco, meu sentimento de esperança tinha descido como água pelo ralo, e aí eu comecei a me tornar um peso até para minha esposa. Ela chegava do trabalho em casa e ela encontrava um marido pessimista, reclamão, murmurador, depressivo e revoltado, irado, sempre reclamando de tudo. Até o dia em que ela olhou para mim e falou assim: mano, eu não dou conta mais, não dou conta. Eu tentei de todo jeito, mas agora vai ser de outra maneira. Daqui a 24 horas você vai estar na frente do seu terapeuta, você vai voltar para a terapia. E aquilo foi a coisa mais abençoada que minha esposa fez por mim naquele período. Jogou duro comigo. E aí eu tive que me tratar. E sobretudo tive que tratar os padrões de cobrança que eu tinha aqui dentro da minha cabeça. Eu era o meu pior patrão. Eu me detonava em jornadas de trabalho absurdas, correndo, sem nunca me dar. Por exemplo, você quer ver um dia que era torturante para mim? Minha esposa, então, na época, minha noiva me obrigou a tirar folga pastoral na sexta-feira. Sexta-feira eu tinha que fazer o trabalho absurdamente sofrido de pegar o meu carro, colocar a bicicleta no carro, andar por aquela região horrorosa que é a orla do Rio de Janeiro, com aquele mar absurdamente feio, aquela paisagem tremendamente terrível, e de fazer uma caminhada com o sol do Rio de Janeiro, as ondas e o vento e aquele lugar horrível. Eu ia e voltava de mau humor, pensando assim: eu podia estar fazendo um sermão, podia estar fazendo uma ata, podia estar fazendo alguma coisa útil com o meu tempo, ao invés de ficar aqui, nesse negócio, nessa besteira de folga, nesse negócio de lazer, de ter comunhão com Deus, de orar em minha natureza, essa baboseira toda. Mas eu tinha feito um contrato com a minha noiva. E ali, meu amigo, era no fio do bigode o negócio ali, não dá para, entendeu? Não dá para relativizar. Foi um tempo muito difícil, sobretudo porque eu tive que mudar aqui os meus padrões do que significa sucesso. E o que significa sucesso? Quando Jesus nasceu, a mãe de Jesus e a mãe de João se encontraram, as duas crianças no ventre, e o Espírito Santo esteve ali, e o destino de João Batista estava selado. Ele seria o precursor do Messias, ele seria o cumprimento daquela promessa lá de Isaías 40, que diz assim: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E foi isso que João Batista fez. Ele sabia que ele era o cumprimento dessa profecia, ele era o cumprimento da promessa de que o Elias viria. E então João Batista se tornou aquele que dava testemunho de Jesus. Ele veio aplanando o caminho do cenário religioso para que Jesus pudesse entrar e ter um grande impacto. Mas nesse momento aqui, não sei se você nota no texto, não é João que testemunha de Jesus, é Jesus que testemunha de João. Esse é o único trecho dos evangelhos no qual Jesus dá testemunho de quem João é. E Jesus diz o seguinte: o que vocês foram ver no deserto? Um homem bem-sucedido? Um homem rico? Não. Vocês foram ver um profeta.
e eu digo muito mais do que um profeta, porque dos nascidos de mulher nunca nasceu ninguém maior do que João Batista. Essa frase salta aos nossos olhos. Dos nascidos de mulher nunca houve ninguém maior do que João Batista. Ele é aquele de quem promete a Escritura, voz do que clama no deserto. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Esse é Elias que haveria de vir. Jesus diz que na medida do reino de Deus, João Batista está ranqueado lá em cima. E note como Deus, ele é um pouco subversivo na maneira como ele avalia as coisas. No ponto de vista humano, João Batista estava aqui, para baixo desse tapete. E no entanto, na medida de como Deus estava avaliando, João Batista era o homem mais importante daqueles que nasceram de mulher. Então Jesus deixa claro que João Batista era um sucesso absoluto e total aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, ele sabia quem ele era dentro do reino de Deus. Ele sabia que ele era aquela voz que clama no deserto. E em segundo lugar, ele foi fiel até o último segundo da sua missão. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia qual era a missão de Deus para ele, e ele manteve-se absurdamente fiel a isso. E portanto, nesses termos, ele foi um sucesso absoluto e pleno. Pense comigo um pouquinho sobre Jeremias, chamado desde a infância para ser um profeta que testemunharia para a geração mais dura, de coração mais endurecido, cruel e perverso do povo de Israel. Ele pregou durante 40 anos, ele não converteu uma alma sequer com a sua pregação. Ele foi privado de casar-se, privado de ter filhos, empobrecido. Jerusalém caiu sobre os babilônios, ele se tornou um pregador inclusive no exílio e continuou sendo negligenciado, não ouvido pelo seu próprio povo. Eugene Peterson, comentando a vida de Jeremias, diz assim: em um determinado sentido, Jeremias é o homem mais fracassado da Bíblia, numa determinada medida. Mas de uma outra perspectiva, ele permaneceu fiel durante 40 anos, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, embora não tenha alcançado resultados. Então, de uma outra perspectiva, ele é o homem mais bem sucedido da Bíblia. Porque note que o sucesso, ele não pode ser medido igualmente para todos nós. Isso é uma besteira que eu cultivei na minha cabeça durante muitos anos. Essa comparação, ela é absurdamente burra. Sabe por quê? Vamos lá. Quando você tem 400 metros rasos, sei lá, 100 metros rasos, né? Os caras, eles estão competindo debaixo das mesmas condições de tempo, se chove para um, chove para todos, eles estão competindo na mesma pista, eles estão competidos todos saindo da mesmo ponto de largada, e então tem sentido ter um pódio no final, porque eles estão competindo, teoricamente, sob condições iguais, teoricamente, porque DNA é uma coisa que a gente nasce ou não nasce, não é verdade? O Usain Bolt, quantos nasceram? O cara tinha fibras que os cientistas pararam para estudar a coxa do Usain Bolt para descobrir por que a largada dele era tão lenta, mas porque ele alcançava um tipo de elasticidade e de impulso no final que nunca se viu na história da humanidade. Então, até esse tipo de comparação já não é igualitária. Mas agora pense um pouco quando a gente compara vidas. Você nasceu numa família que teve muitas doenças, muitas dificuldades, você teve que cuidar da sua avó, do seu avô, não teve tempo para estudar, e várias coisas culminaram para que você tivesse uma vida difícil e sofrida. Então, se você alcança determinado nível de sucesso, isso não pode ser comparado com outra pessoa que nasceu numa outra família e que teve todas as condições do mundo para estudar e para prosperar e para alcançar seu pleno potencial. É uma bobagem nós ficarmos nos comparando assim, porque cada um de nós recebeu determinados talentos, cada um de nós foi criado numa determinada família, cada um de nós saiu de um determinado tipo de lugar. E eu vou te dizer uma coisa, eu falo assim como Paulo, não julgo que eu o tenha alcançado, cara, mas eu me sinto uma pessoa muito bem sucedida. Porque se você soubesse um pouquinho da minha história, onde eu nasci, a infância que eu tive, como eu fui criado, você veria, pô, Jéssica, mas você não tem nada de especial. É só um cara. Eu falo, mas eu me considero, eu olho para mim e falo, Deus, o Senhor me deu uma medida de sucesso que eu jamais julguei que eu pudesse alcançar em vida. Me deu uma família, me deu uma esposa que eu amo, me deu amigos para caminhar comigo, me deu dignidade para viver pagando as contas no final do mês, e cara, eu recebi uma medida de sucesso que eu nem achei que fosse possível para mim. Então, de onde você saiu?
o que você recebeu. A grande pergunta é: nós não podemos nos avaliar comparando uns aos outros. Nós só podemos avaliar a nossa medida de sucesso aos pés daquele que nos chamou. E eu quero encerrar compartilhando algumas ideias práticas com você. A primeira é a seguinte: não espere ter sucesso para se sentir digno, para se sentir alguém. Isso é bobagem. Porque se você vive pelo seu trabalho, você coloca o seu trabalho no lugar de Deus da sua vida. Se você vive para o seu trabalho, então o seu Deus é o seu trabalho. Não viva para o seu trabalho. Esse é um caminho ruim. Isso vai destruir muitas coisas ao longo da sua vida, e talvez você só perceba quando já não houver mais tempo de reparar algumas coisas, de emendar algumas coisas que foram ficando pelo caminho e pela jornada. Não construa uma espécie de identidade a partir do seu trabalho, mas deixe que o trabalho de Jesus na cruz te dê uma identidade. O que nós lemos lá em Romanos 8, que é um texto que eu sempre volto a ele aqui, porque Deus não enviou a nós um espírito de escravidão para que nós vivamos de novo com medo, porque o escravo, ele não tem valor pelo que ele é, ele só tem valor pelo que ele faz. Se você tem um escravo que não dá conta do trabalho da casa, no mundo antigo, você manda ele embora e traz outro que resolva, porque o escravo não tem valor em si mesmo, pelo que ele é, mas ele tem valor pelo que ele faz. Mas Deus não enviou a nós um espírito de escravidão, para que nós vivamos de novo com medo, de novo tentando provar alguma coisa a respeito de nós mesmos, e naquela fricção para chegar lá. Deus nos deu um espírito de adoção. Você não é escrava, você é filha de Deus. Você não é escravo, você é filho de Deus. Você não é empregado, você é filho de Deus. E o filho, ele é filho porque ele é filho. Isso é intrínseco, está nele, é o que ele é. O filho pode lavar a louça, ele pode não lavar a louça. Isso não muda o status do filho. O filho pode tirar 10 na prova, mas pode tirar 0. Mas nem por isso você diz assim: essa criança aqui que tirou 0, não, hoje você não é meu filho, não. Não vem com esse papo de pai para cima de mim. Ele é seu filho. E é por isso que os filhos não têm medo, porque eles sabem quem eles são. Aquilo que eles são está aqui, num lugar muito interior. Você é filho de Deus. Se você passar por tempos de fracasso, lembre-se disso. Esse fracasso não muda a sua identidade, não tira o seu valor. O que aconteceu foi que algumas coisas deram errado, só isso. Não quer dizer que você é uma má pessoa, que você não presta, que você não vale. Não entre numa crise de valor quando as coisas não derem certo, porque você não é o que você faz. Você é o que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Você é filho e filha de Deus. E a segunda coisa: não busque um plano para construir o seu reino. Isso é bobagem. O nosso reino, meia dúzia de milhões de reais, e uma marca, e um brand, não sei o quê, a minha empresa, a minha carreira. Não pense assim. O seu reino não é nada. Daqui a 50 anos ninguém vai saber o nosso nome, mas o reino de Deus permanece para sempre. Trabalhe nesse reino. O que Jesus diz? Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Então cuidado para que você e eu não possamos ficar iludidos que um dia nós vamos chegar lá e então nós descansaremos. Descanse agora. Isso nos mostra que o Evangelho muda a nossa concepção do que é sucesso. O Evangelho muda a concepção do que é sucesso financeiro. O que é sucesso financeiro? É viver bem, com dignidade, dentro da provisão de Deus para você numa determinada estação da vida. Não é ter rios de dinheiro, é viver bem, com dignidade, dentro da provisão de Deus para você em determinada estação da vida. O que é sucesso profissional? É fazer o que você faz com toda excelência, para a glória de Deus. O que é sucesso pessoal? É ver a sua família, os seus filhos, sua saúde, seus pais, todos eles sendo amados e amando você. Eu quero dizer que nesses últimos anos, desde que eu tive esse colapso emocional, Deus me ensinou muita coisa. E Deus continua sempre me ensinando muita coisa a respeito de por que eu busquei tão loucamente o sucesso na minha vida, de por que isso me tornou tão doente, tão viciado em trabalho, por que isso me colocou tão fora do prumo. Mas, sobretudo, Jesus tem me ensinado uma coisa: filhos descansam. Filhos descansam. Olhe para uma criança,
Ela não chega para os pais de manhã e fala assim: papai, mamãe, será que vai ter comida hoje aqui em casa? Será que vai ter dinheiro para pagar as contas, papai? Será, mamãe, que tem alguma coisa na despensa para a gente comer? Porque a criança, ela descansa no fato de que os pais estão provendo para ela. Então ela descansa. Ela descansa. Se você souber que você é filho, que você é filha, você não é órfão, então você vai aprender essa arte do descanso. Isso é uma arte, é uma disciplina espiritual, é um músculo espiritual que nós temos que fortalecer. Descanse, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. Não há nada que Deus não saiba que é necessário para você conhecê-lo, servi-lo e amá-lo. Então descanse, descanse no Deus que está cuidando de você. Vamos orar juntos? Jesus querido, muito obrigado porque todo o sucesso que nós procuramos no nosso trabalho, na verdade só pode ser alcançado pelo seu trabalho em nosso lugar, em nosso favor na cruz do Calvário. Senhor, nos envia de volta para o nosso trabalho, para a nossa família, para os nossos estudos, Senhor, desejosos, na verdade, de fazer o nosso trabalho o melhor possível, sobretudo para a sua glória, mas não para que nós possamos um dia chegar lá, porque nós sabemos que em Jesus Cristo nós já chegamos lá, nós já chegamos nesse lugar de descanso, de segurança, de identidade, nós já chegamos lá. Jesus, tem piedade de nós. Nós temos tentado na força do nosso braço, nós temos tentado edificar o nosso reino, mas o que importa é que nós possamos confiar no Senhor e na força do seu braço, e que o Senhor edifique através de nós o seu reino. Senhor, em nome de Jesus, nos dá um genuíno arrependimento, se o trabalho tem sido mais do que meio de provisão e de glorificar ao Senhor. Se ao invés de trabalhar para a glória do Senhor, nós temos trabalhado para a nossa glória, nos dá um genuíno arrependimento. Se o trabalho tem sido um ídolo, uma espécie de Deus ao qual nós temos servido e sacrificado coisas no altar dessa idolatria, Senhor, constrange, quebranta o nosso coração. Isso é pecado, Senhor. Isso te ofende, Senhor. Isso te tira do centro da nossa vida. Isso te tira, Senhor Jesus, do centro do olhar do nosso coração. Senhor, nos conduz de tal maneira que ao trabalhar, ao viver, no lazer, em todas as coisas, nós possamos fazer única e exclusivamente para a sua glória e para o seu louvor. Nos dá descanso em Jesus Cristo. Nós oramos assim no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém.